Am- Amém? Quero saudar os irmãos na paz do Senhor e dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Quero compartilhar com você uma palavra de Deus que está aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Amém? Abre sua Bíblia aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar, te adorar, glorificar o seu nome por esse momento, Senhor, e que teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus, possa cooperar conosco, possa nos ajudar, possa, papai querido, ó Deus eterno, nos tomar pela mão direita e nos ajudar, Senhor, guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meus queridos e amados irmãos, eu entendo, eu conheço o impacto que um versículo desse pode causar na vida de uma pessoa que tem um conhecimento muito superficial a respeito de quem é Deus. Eu sei, tá, as respostas aborrecidas que geralmente são dadas quando alguém nos apresenta um versículo desse para nós. Eu me lembro, né, quando eu estava iniciando a minha caminhada cristã, eu estava indo à igreja, tá, e estava começando a conhecer mais acerca de Deus, a respeito de Deus. Eu ainda não tinha aceitado a Jesus. E eu ficava aborrecido quando um obreiro se aproximava de mim e fazia referência que nós éramos pecadores, tá? E a minha mente, né, tá? O meu intelecto formava, né, construía um pensamento, e esse pensamento que ele construía impedia de eu reconhecer os pecados na minha vida, na minha vida. E da mesma forma acontecia quando tratava assunto, né, a respeito de Satanás, do diabo, né, como queira. Da mesma forma, a minha mente, o meu intelecto construía pensamento em que minimizava os riscos que eu corria, né? E olha, e ainda por cima, tá? Na minha mente ainda construía outro tipo de pensamento. Será que eles não têm outra coisa para falar? Não tem outra coisa para ensinar? Tá? Bem, mas à medida em que fui aprendendo, né, que eu fui buscando mais o Senhor, eu fui me esforçando para crescer no Senhor, e eu fui entendendo uma coisa, querido, tá? Que Satanás não queria que eu reconhecesse os meus pecados, né? E também reconheci, né, entendi que Satanás não queria que eu tivesse entendimento, que o desejo dele é que eu continuasse como cego, para que não entendesse, né, quem ele é, e continuasse ele ser para mim um ser inofensivo, tá? E ele continuasse usando a minha vida e frustrando os planos de Deus, né? Os planos que Deus tinha para a minha vida, tá? Veja bem, querido, eu aceitei Jesus com 36 anos de idade. E no início, quando eu não conhecia a vontade de Deus para a minha vida, eu era questionador, tá? E eu tinha alguns diálogos comigo mesmo, né? Tá? E era muito angustiantes esses diálogos, tá? Aquela
coisa que queria me tirar da igreja, me tirar de Deus, né? Que queria me fazer perder essa oportunidade. Olha, foram momentos tão difíceis em que o inimigo, né, tá? Disfarçado, tá? Ele produziu algumas angústias, me deixou desesperado, quase me devorou, tá? Ele conseguiu me fazer entender que eu era um inútil, tá? Que eu não servia para nada, que não tinha mais jeito a minha vida, tá? Que na obra de Deus também não haveria espaço para mim, tá? Que não valia a pena viver. O diabo mentiu, né? Mentiu para mim. E você que conhece o meu testemunho sabe, tá? Que eu tentei o suicídio, né? Mas graças a Deus que Deus chegou primeiro, tá? A verdade é, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, é fácil, né, para o nosso intelecto construir pensamentos contaminados, pensamentos destrutivos, pensamentos que não são corretos, tá? E uma vez que esses pensamentos são construídos, essa ideia é construída, nós iremos cultivar esses pensamentos perturbados. E no final, né, esses pensamentos que foram construídos no nosso intelecto, ele vai dar fruto. E os frutos deles são maus, os frutos deles são destrutivos, os frutos deles são contaminados, os frutos deles geram morte, os frutos deles são errados, tá? Preste atenção, querido, preste atenção, tá? Acreditar que o diabo se apresenta como um ser com chifre, com tridente, né, saindo fogo pela boca, com a cauda comprida. Tá, para, querido. Isso é uma pobreza espiritual tão grande que o diabo quer que a gente acredite dessa forma, tá? Tá? Nós, dessa forma, nós só vamos identificar o diabo como uma figura e não como ele é verdadeiramente, tá? Querido, presta bem atenção. O diabo tem 1000 maneiras de se apresentar, tá? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, né, o apóstolo Pedro vai estar nos dizendo, né, que o nosso adversário está bramando como um leão, está ao nosso derredor, né, procurando alguém para devorar, para destruir, tá? Mas ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. Presta atenção, meu amado. Olha, entenda, uma vez que Jesus é o leão da tribo de Judá, tá? E Pedro, né, diz que o diabo está ao nosso derredor emitindo um som. E esse som que ele está emitindo, né, é um som como o som de um leão. A gente sabe que o diabo é um imitador, tá? E ele imita a voz dele, né, a ser igual à voz de Deus, a voz de Jesus, tá? Então, você pode me perguntar, pastor Antônio, como nós podemos identificar a voz do diabo, né, em nossas vidas? Tá? Presta atenção. A identificação sempre vai estar não no timbre de voz, mas na mensagem que ele está passando, na palavra que ele está enviando. Desculpe, meus irmãos. Você tem que entender que tudo aquilo que me tira da presença de Deus é do diabo. Tá? Que tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus nasce no diabo. Nasce no diabo. Tudo aquilo que tenta nos impedir de conhecer mais a respeito de Deus, tudo aquilo que nos impede de reconhecer que estamos nesse mundo por causa da graça de Deus, tudo aquilo que impede de nós reconhecer, né, que estamos nesse mundo para cumprir um propósito muito maior do que apenas trabalhar secularmente. Estou dizendo que trabalhar é pecado? Não, não. Tá? Falando de propósito, tudo aquilo que tenta impedir, sim, sim, querido, né, que esse propósito que Deus nos deu é bem maior do que apenas ganhar dinheiro, né, para comprar, para as coisas que eu necessito. Não, não, não. É um propósito muito maior, né, que vai além
né, de casar, do que o meu desejo de casar, ter filho, ter uma esposa, ter uma casa, ter um carro e finalmente morrer sem dor, né? Ah, pera, querido, temos que entender que Deus é o nosso Pai, tá? É o nosso Deus e que Ele nos criou e nos colocou nesse mundo para algo muito mais maior, muito mais grande para as nossas vidas, tá? Querido, agora cada um de nós, cabe a nós, tá? A descobrir por quê. Uma coisa é a Bíblia vai nos informar. Porque Deus dá para cada um de nós, sabe o quê? Dons, talento, para usar de acordo com o seu eterno propósito nas nossas vidas. Tá? Eu tenho a plena convicção, tá? Que nós estamos neste mundo onde o inimigo de Deus fará o impossível para que este propósito, para que o propósito de Deus não cumpra na minha vida e nem na sua vida, tá? Por isso que ele está ao derredor, né? Bramando como leão, tá? É, exatamente. É por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, no versículo 9 de 1 Pedro, tá? 1 Pedro capítulo 5, para resistirmos firme na fé. Ou seja, no conhecimento adquirido. Por isso que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo a Deus, né? Tá? E se nós conhecermos, né? Tá? Nós vamos ter fé, uma fé, né? Operante. Tá? Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 16 de Efésios. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados do maligno, querido, são, o que são? São os problemas, as situações, as circunstâncias que advêm contra nós, que nos são apresentados diariamente, contra as quais nós lutamos. E lutamos de forma errada, lutamos com as nossas próprias forças, de acordo com o nosso intelecto, produzindo pensamento, de acordo com os nossos sentimentos, gerado por esses pensamentos contaminados, lutamos conforme as nossas emoções contaminadas, né, que foram contaminadas por esses sentimentos, por esses pensamentos, né, para que no final, né, ele possa nos derrotar, nos destruir, porque ele veio para isso, para matar, roubar e destruir, tá? Querido, algo eu aprendi na minha caminhada com Deus, tá? É que diante de qualquer problema, diante de qualquer situação difícil, tá? Eu tenho algo para fazer, tá? E sabe o que é? Eu tenho que fazer uma leitura espiritual de tudo aquilo que está se passando nesse momento, tá? E observar a quem agrada essa circunstância, tá? Eu devo olhar para essa situação e identificar o propósito dessa situação. E a minha atitude, olha, porque na realidade a nossa atitude, primeiro, do que é? É de reclamar, tá? É de chorar, é de se lamentar. Não pode ser a nossa atitude ser essa, mas de fazer essa leitura espiritual, de entender o mundo espiritual, tá? E também, veja bem, você é crente, né? Se você é crente, a minha atitude é entender o porquê Deus está permitindo isso na minha vida, tá? Porque se eu sou crente, nada na minha vida escapa do controle de Deus. Nada. Querido, o inimigo das nossas almas, muitas das vezes vai usar essas circunstâncias para diminuir a nossa fé, para abalar a nossa fé. Em alguns casos, nos afastar completamente de Deus, tá? E às vezes nós questionamos Deus. Deus, como o Senhor pode permitir
que tantas crianças inocentes morrem de fome. Deus, o senhor não está vendo? Deus, como é que o senhor pode permitir esse Covid-19? Queremos jogar na conta de Deus muitas coisas, tá? Querido, eu entendo uma coisa, que a melhor resposta, tá, para todos estes questionamentos que eu possa ter, tá, me levam à postura, tá, de um crente. E está na Bíblia a melhor resposta. Tá? É só olhar no livro de Jó, tá? Nós vamos ver que Deus está testificando a respeito de Jó para Satanás. Tá? Olha aí, olha o que ele está dizendo. Tá vendo meu servo Jó? Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Querido, olha a postura, olha a atitude de Jó. Num dia só ele perdeu todas, quebrou a sua finança, faliu, foi à bancarrota. Nesse mesmo dia morreu todos os seus filhos, 10 filhos, tudo, tá? E o que aconteceu nesse dia? Os irmãos sabem? No versículo 21 e 22 do capítulo 1, Jó disse assim, no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No capítulo 2, Jó vai ter mais uma perda, tá? Mas aparentemente parece mais uma derrota. A sua saúde acabou, a lepra veio sobre ele, tá? E a sua mulher, agora com a sua alma abalada, ela vai chegar até Jó e vai dizer para ele no versículo 9, ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa este Deus e morra. No versículo 10, Jó vai falar com ela. Como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Querido, não sabemos, que o diabo, no capítulo 3, ele vai sumir do livro de Jó. Não sabemos. Agora ficou Jó glorificando a Deus no meio, dos seus amigos que vêm confrontado, tá? Agora uma coisa é certa, querido. Eu sei e você sabe que Jesus disse para nós que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu e você sabemos que nós somos templos de Deus, casa espiritual, tabernáculo de Deus e que o Espírito de Deus mora em nós. Eu e você sabemos que o inimigo das nossas vidas está ao derredor procurando um descuido meu, um descuido seu para poder nos tragar, para nos poder devorar, para nos poder destruir. Nós sabemos que ele veio para matar, roubar e destruir. Tá? Nós sabemos. Então, se eu sei isso, uma coisa eu fiz. Eu decidi a descobrir onde o inimigo está infiltrado. Eu decidi aprender a fazer uma leitura espiritual. E aprendi a olhar e entender o plano dele. E aprendi a contra-atacar. Tá? Como que eu contra-ataco? Me escondendo no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansando. Tá? A me cobrir, sabe como? A conhecendo mais e mais de Jesus Cristo. A estudando mais e mais a palavra de Deus. Tá? Querido, vamos aprender a descobrir o inimigo no meio de qualquer situação. Vamos aprender a fazer uma leitura espiritual e descobrir o inimigo mentindo para nós, mentindo para você e mentindo para mim. Não, vamos descobrir o inimigo, trazendo essa ganância exacerbada no nosso meio.
tá? Que nós só pensamos em dinheiro, né? Veja o inimigo, vamos descobrir ele trabalhando nos nossos sentimentos, né? Estimulando o ódio, o ressentimento, a inveja, o ciúme, né? Veja o inimigo trabalhando nos vícios, entende? Na religiosidade, até mesmo na preguiça. Querido, descubra o inimigo, descubra, e vamos enfrentar ele cara a cara. Tá? A Bíblia diz, no Efésios 4, 23, e vos renovei do espírito da vossa mente. Tá? Produza pensamentos contrários à vontade dele. Produza pensamento, né? Tá? Que seja segundo a vontade de Deus. Tá? E uma vez com a sua mente renovada, você tem poder, tá? De resistir o diabo e ele vai fugir de você. Querido, Deus está conosco. Deus nos tem preparado o melhor para as nossas vidas. Ele tem escrito uma história, né? É uma história linda ao meu e ao seu respeito. Creia, não entregue para o inimigo aquilo que é de Deus. Não entregue, né? As coisas que são divinas para Satanás. Resista a ele e ele fugirá de vós. Amém, querido? Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, faça, Senhor, ajuda, coopera com meu irmão, comigo, para que eu possa aprender a Tua palavra e assimilar ela e guardar no meu coração, Senhor, para não pecar contra Ti. Traz vitória para eles, porque o Senhor, Papai querido, nos tem dito que nós somos mais do que vitoriosos. E eu creio em nome de Jesus.